Olá! Você deve ser um professor da Escola Sabatina que está buscando conhecer um pouco melhor como funciona o novo cartão preparado pela Associação Paulista Leste. Através desse vídeo, vamos explicar como você poderá utilizá-lo plenamente na sua classe. Vamos conhecer cada um dos campos desse cartão. Começando aqui pela parte da frente, nós temos dois campos diferentes. O primeiro deles é o espaço reservado para o registro da classe. E não há segredo no seu preenchimento. Aqui tem o espaço para você colocar o ano, 2014, e definir qual é o trimestre em andamento. Aqui o espaço para você colocar o nome da unidade, isso porque muitas vezes a unidade também é um pequeno grupo e normalmente o pequeno grupo tem nome. Vamos dizer que essa unidade se chama Belém. E ela também tem o número 10. E aí está. Aqui o espaço para você colocar o nome do professor. Suponhamos que o nome do professor seja João Carlos. E aqui também o espaço para você colocar o nome da secretária ou do secretário da classe. E aqui você define que tipo de classe é a sua. Vamos dizer que a sua classe é de adultos, né? Pronto, simples. O primeiro campo foi preenchido e você tem assim a identificação da sua classe. O segundo campo dessa parte da frente do cartão é intitulado Nossa Unidade com Foco. Esse espaço do cartão é preenchido pelo professor juntamente com os alunos numa reunião extra-classe convocada pelo professor antes de iniciar o trimestre, ou bem no início do trimestre. Nessa reunião, professor e alunos definem o foco da unidade, as atividades missionárias que serão desenvolvidas durante o trimestre e o alvo semanal e de 13º sábado de ofertas da classe da Escola Sabatina. Vamos conhecer o campo Nossa Unidade com Foco. Esse campo está dividido em 3 áreas diferentes. A primeira é a área da comunhão, depois a área do relacionamento e depois a área da missão. Cada uma dessas áreas se subdividem em 2 aspectos diferentes. Na área da comunhão, você tem aí o número de assinantes da lição e também de estudos diários na unidade. Suponhamos que vocês definam que o alvo de assinantes durante o trimestre seja ter 80% dos alunos assinando a lição. E suponhamos que a decisão da classe seja alcançar 70% de estudo diários naquele trimestre, você coloca esses valores aí. Na área do relacionamento, 2 itens compõem essa área importante. O primeiro item é o número de alunos ou o percentual de alunos praticando ações solidárias. Suponhamos que a classe tenha decidido que pelo menos 50% dos alunos estarão envolvidos na prática de ações solidárias durante a semana. Então você registra esse número aí. E suponhamos que a classe defina que pelo menos 60% dos alunos deverão participar da reunião semanal da classe fora da reunião do sábado, durante a semana, na casa do professor ou na casa de um dos alunos. Na área da comunhão, mais 2 itens. O primeiro deles relacionado com o envolvimento dos alunos na missão, dando estudos bíblicos ou testemunhando. Então, suponhamos que o alvo da classe seja ter pelo menos 70% dos alunos envolvidos na missão, dando estudos bíblicos ou testemunhando. Você registra esse número aí. O outro item da missão é o seguinte: queremos estudar a Bíblia com... Aí você define um número de amigos com os quais a classe estará estudando a Bíblia durante o trimestre. Suponhamos que esse número seja de 20 amigos e desses 20 amigos a classe deseja trazer pelo menos 5 pessoas ao batismo. Vamos conhecer agora a parte de trás do cartão. Aqui você tem 5 campos diferentes. O primeiro é missão, atividades missionárias do trimestre.
segundo é o campo de compromissos da semana, o campo de ofertas missionárias, o campo de atividades na unidade e o campo intitulado Sugestões de Atividades Missionárias. Esse campo de atividades na unidade serve para a orientação do professor. Aqui diz que você tem 55 minutos para desenvolver as atividades na classe. Esses 55 minutos são divididos em 3 partes. A primeira parte para confraternização e intercessão, 5 minutos. 15 minutos para preencher o cartão e revisar os compromissos da semana. E 35 minutos para o estudo participativo dos pontos altos da lição. Então, é um campo para a orientação do professor. O campo intitulado Ofertas Missionárias, também preenchido pelo professor e os alunos nessa reunião antes do início do trimestre, é o campo para se definir o alvo de ofertas semanal e de 13º sábado. Suponhamos que a decisão da classe seja lutar por uma oferta de R$30 a cada semana e uma oferta de R$100 no 13º sábado. Então esses valores são colocados aí. E nesses outros quadrinhos aqui, os valores recolhidos a cada sábado são registrados aí pela secretária da classe. Vamos conhecer agora o campo Missão, Atividades Missionárias do trimestre. Aqui o professor tem espaço para relacionar pelo menos 3 atividades missionárias, as quais a classe definiu como prioritárias para serem executadas durante o trimestre. Para ajudar professor e alunos na definição dessas atividades missionárias, o cartão traz algumas sugestões de atividades missionárias. São pelo menos 7 sugestões que estão relacionadas aí. Suponhamos que professor e alunos definem como atividade missionária da classe ter os alunos dando estudos bíblicos semanalmente, então essa atividade pode ser relacionada aqui no espaço número 1. Outra atividade definida pela classe pode ser fazer contatos missionários utilizando as mídias sociais para isso. Então o professor pode relacionar também essa atividade aqui no espaço número 2. E suponhamos que a classe ache interessante também que cada aluno interceda semanalmente por pelo menos 5 pessoas, visando trazê-las para Cristo. Então essa pode ser uma terceira atividade missionária definida pela classe. Essas 3 atividades serão prioritárias para serem executadas pela classe durante o trimestre em andamento. Assim, esse campo do cartão é preenchido. O campo Compromissos da Semana é utilizado pelo professor para motivar os alunos a assumirem compromissos em 2 aspectos diferentes. Primeiro, fazendo compromissos específicos semanalmente, visando cumprir as atividades missionárias da classe. E segundo, definindo o local e a participação dos alunos no encontro semanal da classe. Utilizando como exemplo a atividade de dar estudos bíblicos semanalmente, um compromisso que cada aluno poderia fazer poderia ser visitar o interessado num determinado dia da semana, numa determinada hora, para iniciar o estudo bíblico, ou para dar o estudo número 2 ou número 3 e assim sucessivamente. Dessa forma, semana após semana, os alunos fazem compromissos específicos, visando executar as atividades missionárias da classe. Vamos agora para a parte interna do cartão. Esse é um espaço relativamente simples de ser preenchido. Aqui o professor coloca o nome de cada um dos alunos da classe. E vamos supor que o primeiro nome, ou o primeiro aluno dessa classe, é o próprio professor. Ele relaciona então o seu nome aqui. Abaixo do nome de cada aluno, há o espaço para se relacionar o nome
dos discípulos desse aluno. E aqui suponhamos que o João Carlos tenha como discípulos uma família inteira, a qual ele deseja conquistar para Jesus. Os nomes são relacionados aí, então. Na frente do nome de cada aluno, há o espaço para se anotar o contato telefônico de cada um desses alunos e também a data de nascimento. Esse é um dado importante para que o professor possa atender bem os seus alunos nesse quesito. Os demais nomes você pode então relacionar também, e nós já colocamos aqui uma lista de nomes que vamos preencher o espaço aqui para que você veja como vai ficar o cartão depois de totalmente preenchido. Aí está. Muito bem. Aqui na frente de cada um dos nomes de alunos estão os quadrinhos para serem preenchidos ao longo do trimestre com esta legenda que está acima desses quadrinhos. São 4 opções de respostas. Naturalmente, o professor vai utilizar apenas uma delas, aquela que corresponde à realidade de cada aluno. Com a primeira resposta possível, P e S, o professor anota o quadrinho cujo aluno está presente e sim, cumpriu os compromissos da semana. O professor tem também a opção de anotar P e N para os alunos presentes e que não cumpriram o compromisso, A e S para os alunos ausentes, mas que cumpriram o seu compromisso, e A e N para os alunos que estão ausentes e que não cumpriram os compromissos da semana que passou. Vamos exemplificar aqui. Suponhamos que o João está presente e, sim, cumpriu os compromissos da semana. O Amarildo está presente, mas não, ele não cumpriu os compromissos da semana. Já o Joel está ausente, mas sim, ele cumpriu os compromissos da semana e mandou avisar. Já a Renilda está ausente e não, ela não cumpriu os compromissos da semana. Você percebe que o momento da chamada é o momento em que o professor confere se os compromissos feitos pelos alunos no sábado anterior foram cumpridos durante a semana. Ao concluir o preenchimento do cartão, o professor desafia cada aluno a anotar novos compromissos para a semana seguinte. Na parte de baixo do cartão, você tem as únicas 3 perguntas que são feitas ao final da chamada. A primeira delas, na área da comunhão, quer saber quantos estudaram a lição. Estudaram a lição diariamente ou não diariamente. E aqui na frente, você então coloca o número. Suponhamos que você tenha 10 alunos e 5 deles estudaram a lição diariamente e outros 5 estudaram a lição, mas não diariamente. Então você preenche o cartão dessa forma. Na área do relacionamento, o cartão quer saber quantos praticaram ações solidárias para atender às necessidades do seu próximo. E aqui é simples, você vai saber o número de alunos que praticaram essas ações solidárias e anotar aí. E na área da missão, a pergunta é quantos realizaram atividades missionárias essa semana? Qualquer tipo de atividade missionária, especialmente aquelas que estão relacionadas ali no quadro Missão Atividades da Semana. Suponhamos que você tenha tido 8 alunos que realizaram essas atividades. Ao final do trimestre, você soma esses números aqui e coloca então aqui no final de cada uma dessas colunas. Assim, você estará explorando plenamente o cartão da Escola Sabatina e levará a sua classe a viver de maneira intencional, buscando o engajamento de cada um dos alunos naquilo que é prioritário na vida cristã, o cumprimento da missão de Cristo para a Igreja.